Vanessinha. Tudo bem com o senhor? E aí? Sextou. Sextou. Deixa eu dar uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Porque assim, ó, amanhã já tem Campeonato Brasileiro pro Grêmio e pro Juventude. Domingo já tem Campeonato Brasileiro mais uma vez para o Internacional. E ontem teve o Inter na Libertadores. Antes... Lembra que eu falei ontem, que eu anunciei que estava perto de acontecer? Até tu pegou o celular assim, olha, não botaram nada oficialmente, mas as minhas fontes me dizem... Como em uma mágica, eu vou estalar meu dedo e aquele cidadão vai aparecer aqui na TV, quer ver? Assinando tudo? 1, 2, 3 e... Renato Portaluppi sendo apresentado como novo técnico do Fluminense. Vamos acompanhar. Procurei fazer as coisas que eu não vinha fazendo já há um bom tempo, que é jogar meu futebol, tomar um chopp com meus amigos, curtir minha família, curtir meu cachorro, fiquei um bom tempo longe dele. Coisas normais, entendeu? Mas que, acima de tudo, ia dormir um pouco tarde, acordava 11 horas, 10 horas, meio-dia, coisas que um cara faz em suas férias, entendeu? Até porque quando entrei e precisei desses 2, 3 meses aí, era para relaxar mesmo, então não tinha horário para nada. Então procurei me divertir um pouquinho, no bom sentido, nesse tempo aí. E agora estou de volta. Vi muitos jogos, isso não abri a mão, de todos os campeonatos, do Brasil, de fora, enfim. Estava de férias, mas estava ligado também ao mesmo tempo. E achei agora, no momento que era hora de voltar, que eu já tinha descansado, e agora estou muito feliz aqui em começar esse trabalho aqui no Fluminense. Renato, bom dia, seja bem-vindo ao Fluminense. Marcelo Neves, da Globo. Você chega ao Fluminense, mas as notícias que chegaram para a gente foi de uma negociação que aconteceu até de forma rápida. E você esteve aqui pela última vez em 2014, agora é uma nova diretoria, apesar de você já ter trabalhado com o Paulo Angione na seleção de 90. Então eu queria te perguntar como foi esse primeiro contato, como ocorreu a negociação, e se de fato foi rápido mesmo. Foi rápido, sim. Eu estava em casa, estava voltando de uma consulta médica com a minha filha, tocou o telefone, era o presidente, eu falei, presidente, estou dentro do táxi, daqui a pouco estou chegando em casa, isso foi na quarta-feira, quarta, né? Quarta-feira, falei, presidente, estou chegando em casa, e daqui a pouco a gente se fala, porque estava dentro do táxi, enfim, cheguei em casa, liguei para ele, que queria conversar, eu falei, aonde? Ele falou, posso passar na tua casa? Passou ele, recebi ela na minha casa, conversamos, trocamos algumas ideias, e adiantamos bastante coisa, e no dia seguinte faltavam alguns detalhezinhos que a gente conversou novamente no dia seguinte, acertamos, e ontem dei a palavra final, e hoje está aqui. Tem situações que demoram bastante, mas como não é porque ele está aqui, eu tenho uma admiração muito grande por ele, tinha uma vontade muito grande de trabalhar com ele também, com o próprio Paulo, que eu já tinha trabalhado, aceleramos as coisas e faltavam alguns detalhezinhos só que era do meu empresário com eles, mas se acertaram, tudo certo, feliz por estar aqui. Bom dia, Renato Gaúcho, Maicon Ribas do canal Flu Mais. Primeiramente, parabenizar pela presença aqui, sucesso na sua carreira, nesse processo agora com o Fluminense. Falando um pouco mais de estilo de jogo do time, o Fluminense tinha um estilo de jogo muito de toque de bola com o Fernando Diniz, e tinha um pedacinho também desse estilo de jogo com o Mano Menezes, que a torcida até gostava bastante. Há tempos atrás você deu uma declaração em relação a, até curiosa, em relação à posse de bola do time. Acho que tá bom, né, o Renato? Aqui no Fluminense. Porque quando ele vai entrar em questões específicas do Fluminense e tal, que aí pra nós não interessa tanto, né? Eu que não entendo nada de futebol, falei que ele ia assinar com o Fluminense porque ele gosta de fazer o futebol dele, né? Tá ali com os amigos e o que ele falou na abertura aqui do nosso programa? Exatamente, tudo aquilo, né? Agora falando sério, uma percepção feminina, Sim. porque foi masculina de todos que estão aqui. Não parece meio cansado, Renatão? Não, falando sério, não tá com uma aparência meio de cansada? Felipe, vou te dizer uma coisa que chega pra todo mundo, é a idade. Ah, tá. Não, mas tá parecendo, pra mim, né? pra você, te conheci, tu também não tinha esse cabelinho branco aqui do lado, entendeu? Tá, tu eu entendi a resposta, casamento. Vanessa. Eu entendi a resposta, Vanessa. Ai, eu entendi. Teve que acordar mais cedo, 11, exatamente, Felipe. Tava descansando, futebol, shopping com os amigos. Sabe mas assim, a impressão que eu tenho, bem no português, bem feminina e de quem realmente não está dentro do meio do esporte, a vida. Tá? Não, a impressão que eu tenho do Renato já há algum tempo, desde que ele estava no Grêmio, é que ele está de saco cheio dessa vida. Mas ele estava desgastado aqui mesmo. Que ele já não quer mais isso, entendeu? Do tipo que para ele a aposentadoria seria legal, daí, né, ele conseguiria descansar, ficar com os amigos, enfim.
Não sei porque ele com certeza tem um pé de meia muito interessante. Mas não é que, Vanessa... Não sei por que ele não faz isso, não torna o sonho realidade. É porque é complicado negar. Sabe por quê? Eu não falo aqui, sempre quando o Samuel aqui, eu deixo sempre isso muito claro para o nosso telespectador. Eu não gosto de falar em valores. Mas é um salário, Vanessa, até para o padrão brasileiro e para o padrão brasileiro de treinadores também. Olha o que eu estou falando, a gente está falando já de um mercado super valorizado, um dos maiores do mundo. A gente está trazendo gente da Europa para jogar aqui, tá? O Renato daqui, ele consegue ser um dos melhores remunerados em um meio onde as pessoas já são muito bem remuneradas. Não, eu tenho certeza que pelo salário dele até eu aprenderia a ser técnico de futebol, entendeu? Enfim... roda, por favor, aquele ilustra que estava rodando enquanto o Renato era apresentado, que eu quero trazer uma curiosidade. Esse gol aí, Vanessa, ó, deixa rodar de novo, aí eu vou mostrar. Tem toda uma sequência, né? Ele entra no lugar do Mano Menezes, por isso que tá aí a imagem do Mano. Tá aí ele quando era técnico do Grêmio ainda, né? Aí ele lá nos tempos de Fluminense, a 7ª passagem dele pelo Fluminense. O gol de barriga nos anos 90, que ele ficou muito marcado por tirar o Fluminense da fila. Olha lá, o chute do Ailton, ex-jogador do Grêmio também, o gol de barriga dele. Barriga e esse gol, não vale braço. Esse gol aí, ó, deu a ele o título da Copa do Brasil de 2007. Pouca gente vai lembrar disso, tá? Sabe quem é que fez aquele gol? Quem? Sabe, Chico? Sabe, mamão? Roger Machado, técnico do Inter. Roger fez pouquíssimos gols na carreira, tá? Pouquíssimos, não sei se fez 5 na carreira inteira. E um dos gols do Roger foi exatamente aquele ali que deu ao Fluminense. Esse aí, ó, que tinha o Renato Portaluppi como técnico, a Copa do Brasil de 2007, tá? Bom, gente, entramos um pouco nesse assunto porque sabemos, né, o quanto representa o Renato Portaluppi para os gaúchos, né, obviamente mais para os gremistas do que para os colorados. Agora o assunto é o Internacional, que estreou com um empate na Copa Libertadores da América. Pode colocar na tela, por favor. 1-0, saiu por esse lado do campo aí, ó. Onde o Bahia encontrou as maiores facilidades, digamos assim. O Jean Lucas, que já foi alvo do Inter, fez 1-0 lá em Salvador. Tá, o Bahia saiu na frente, o que era isso aí, 27, por aí do segundo tempo já, tá, Vanessa? E foi um bonito gol, né? Foi um bonito. Quanto tá ali? 72? 72, 45 a 72, é isso aí, né? Acertei, né? De novo, ó, cruzamento pra trás e o Jean Lucas fez 1-0. Ó, de novo a jogada. É o Pulga, né? Esse cara foi melhor em campo, né? Pro Bahia. Acho que foi melhor em campo, envolvendo até os próprios jogadores do Inter. Ó, de novo, cruzamento para trás, aí ninguém conseguiu afastar e o Jean Lucas fez 1-0. Aí, Vanessa, aos 40 do segundo tempo, lembra que ontem o debate aqui, de alto nível entre a gente, né? Era se jogaria o Borré ou o Valência e as virtudes de cada um. Que um estava no melhor momento que o outro. E qual que eu disse que estava no melhor momento? Sim. O Valência, gente. Tá? E o campo está mostrando que o Valência está virando titular do Internacional. E é o campo do Brasil e é o campo do Equador também. Repara como a condição era legal. O chute do Brian Aguirre, ele pega a sobra, ele começou no banco de reservas, o Borré foi o titular e ele entrou e acabou fazendo esse gol. Olha, eu acredito, Vanessa, tá, que a partir da próxima rodada o Valência já vai virar o titular do Internacional e agora quem vai precisar dar a volta por cima, quem vai precisar mostrar e comprovar é justamente o Borré. Agora, Vanessa, lembra que tudo aquele discurso que eu dei do Grêmio ontem? Sim. Valorizando o resultado e contestando a atuação? Sim. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa para o Internacional. O Inter não jogou tão mal no comparativo com o Grêmio, mas o Bahia foi muito superior ao Internacional. E aí eu já embalo. Porque no confronto anterior, que foi contra o Flamengo também já tinha sido superior ao Internacional. Agora vamos de novo. O Inter não perdeu para o Flamengo e não perdeu para o Bahia. Pontos positivos. Agora, o Inter não conseguiu ser aquele Inter que foi criada uma expectativa, pelo menos por mim, daqui a pouco tem gente que não tem o mesmo tamanho dessa expectativa que eu tenho com relação ao futebol do Internacional, não conseguiu confirmar. Mas, Felipe, são dois enfrentamentos complicadíssimos contra Flamengo e Bahia, os dois fora de casa. Não, eu sei. E até acho que contra o Flamengo o resultado é ainda melhor, porque pouca gente vai tirar ponto do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Mas o que me chamou a atenção foram as atuações. Num comparativo do Inter com o próprio Inter, Vanessa, bem abaixo do que a equipe do Roger estava apresentando. Tá? Então, olho aberto, o Inter volta a campo no domingo, enfrenta o Cruzeiro aqui no Beira-Rio.
e depois na quinta-feira recebe o Atlético Nacional de novo pela Copa Libertadores da América. O Internacional completa 116 anos hoje. E tem o hino aí, se tiver, Parabéns pode colocar, né? colorados. E para comemorar a data, vai ser realizada mais uma vez a Noite Gigante. O que é isso, Vanessa? É um evento e a atração principal será o cantor Mumuzinho, tá? É a terceira edição do Noite Gigante, que também vai comemorar os 56 anos do Estádio Beira-Rio. A festa será no Anfiteatro Beira-Rio. Para não dizer que é dentro do estádio, tá? Coladinho. Não, é dentro, mas é que, tipo assim, aqui não usa o estádio inteiro, entendeu? É uma parte só do estádio que é utilizada para a realização do evento. Então, o Inter não caracteriza como sendo no Beira-Rio. Anfiteatro, porque vai pegar ali aquela parte mais para... Metade, ele assim. Isso, exatamente. Mas é dentro do Beira-Rio, né? É dentro do Beira-Rio. A partir das 8 horas da noite... Que fosse naquela parte de fora ali do estacionamento que fazem o sunset ali. Não, é dentro mesmo. Então. Uhum. E dá realmente um aspecto de anfiteatro, né? Mas é lá dentro. Abertura dos portões 18 horas, 6 da tarde. Ingressos ainda à venda pelo site do Internacional. Gosta do Mumuzinho, Vanessa? Mumuzinho. Tem umas músicas boas, né? Tem, exatamente. Dá pra fazer um balacobaco, né? Podia vir aí, ô Mumuzinho. Numa sexta-feira, né? Imagina, vem aí pra gente, né? Tá bom, tá bom. Gente, e o Grêmio, tá? Se prepara para enfrentar, sabe quem, Vanessa? Quem? O Ceará. O jogo é amanhã, 6h30 da tarde, no estádio Castelão, em Fortaleza. Segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio é um dos 5 clubes que começaram com vitória na competição. Gustavo Quinteiros tem problemas para formar o ataque do time. O Bright White torceu o tornozelo no jogo contra o Sportivo Luquenho pela Copa Sul-Americana. Com isso, ele é dúvida para o jogo, tá? E se ele não puder jogar, mais uma vez, o Arezzo é quem vai começar entre os titulares. O próprio Quinteiros já falou, Vanessa, que vai mudar o time. O Edenilson, o Christian Oliveira, o Igor Serrote, todos que começaram no banco no meio de semana, dessa vez vão ser titulares. Olha só que loucura, o Grêmio jogou quarta no Paraguai, o Grêmio joga amanhã em Fortaleza e o Grêmio joga na terça-feira já contra o Grau. É Atlético Grau, né? Atlético Grau do Peru. Tá, na arena. Então, Vanessa, não para mais, tá? Ou é quarta, domingo e quarta, ou é terça, sábado e blá blá blá. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa. Aliás, no domingo, o Sport recebe o Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo que terá transmissão exclusiva em rede aberta aqui na tela da Record Guaíba. O Alexandre Oliveira traz os detalhes pra gente. Nesse domingo tem um jogão na tela da Record, Sport contra o Palmeiras. O Sport vem empolgado porque conquistou o 45º título estadual nesta quarta-feira, vencendo o Retrô nos pênaltis. Na estreia do Brasileirão, o Sport veio até São Paulo e enfrentou o São Paulo no Morumbis e conseguiu um empate por 0-0. E agora vai receber um Palmeiras que está pressionado e deve estar reforçado. O atacante Paulinho, que ainda não estreou pelo clube, que passou por uma cirurgia na canela, deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. E Gustavo Gomes, que ficou de fora das finais do Campeonato Paulista por uma lesão no joelho. Ele também está recuperado e também pode enfrentar o Sport. E vai direto para Recife. Esse jogão você vai acompanhar aqui na tela da Record com exclusividade na TV aberta, a partir das 6 horas da tarde. Feito o convite. Então tá. Vamos dar aquela Vamos espiada. ficar ligadinho. Agora esse assunto, Vanessa, Tá. quero saber. Pai de menina, né? Mãe de duas. menina. Tá. Tu vai ser papai de menina. De menina também. É mãe de menina. E por que eu tô falando isso? Já pra quem ouvir a gente falar aí, fazer aquele comparativo com a Raíssa Leal. Tá. Que é skatista profissional, Fadinha, né? medalhista olímpica. Sim. A Federação Internacional de Skate anunciou que os atletas com menos de 14 anos não vão poder participar das Olimpíadas de Los Angeles. E essa limitação, gente, ela vai ser progressiva, tá? Neste ano a idade mínima será de 11, em 2026 passa para 12 e aumenta de 1 em 1 até chegar lá a 2028 com 14 anos, que passa a ser a idade definitiva. O cálculo, ele vai ser feito em cima do ano de nascimento dos atletas ou das atletas. Por exemplo, Vanessa, a Raíssa Leal, a fadinha, tá? Em 2021, ela conquistou a prata nas Olimpíadas de Tóquio. Sabe quantos anos ela tinha? Era jovem, né? Menos de 14? 13 anos ela tinha, tá? 13 anos ela tinha. Enfim,
Agora o assunto é outro, tá? Porque um time da Liga Nacional de Basquete Profissional dos Estados Unidos está revitalizando uma praça de Caxias do Sul, lá na Serra. A Vanessa Felipe está por lá e traz os detalhes pra gente. Vai aparecer aqui. Estou Vanessa. com 2 Vanessas ao meu lado. Boa tarde, Vanessa Felipe. Oi, Felipe e oi, Vanessa. Juntando vocês dois dá o meu nome, Vanessa Felipe. Muito bom, esse momento chegou. Esse momento chegou. Primeira pergunta, Chegou. Primeira pergunta, eu quero saber qual é a altura da Vanessa e qual é a altura do Felipe. Bom, com salto, né? Eu sabia que ela ia vir com essa. Tá, sem salto, Vanessa. Sem salto. Sem salto, sendo assim, legal comigo mesmo, bota aí 1,55. 1,82. E tu? Pois é, eu tenho 1,65, pessoal, e eu tô perguntando isso porque assim, ó, antes de falar do evento em si, que de fato um time da NBA revitalizou e entregou oficialmente hoje uma praça e mais especificamente esta quadra de basquete, o Cleveland Cavaliers de Ohio, nos Estados Unidos. Mas aí eu fiz essa pergunta pelo seguinte motivo: um ex-jogador que é brasileiro, um ex-jogador do Cleveland, o Anderson Varejão, ele esteve aqui na cerimônia hoje, ele é embaixador internacional do time, jogou lá por 13 temporadas, era pivô, arrasou, virou ídolo da torcida lá. Mas, pessoal, ele mede 2 metros e 11 centímetros. Olha que eu já entrevistei gente alta, por exemplo, o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, né? Mas eu nunca olhei tão pra cima numa entrevista. O cinegrafista que tá comigo, o Hugo Ramírez, teve que levantar o tripé e eu juro, eu fiz 2 metros e 11. Mas ele é um ídolo, um querido. Deu entrevista para todo mundo, autógrafo para todo mundo, bateu foto com todo mundo. É brasileiro, esteve lá por 13 temporadas e deixou fãs de todas as idades. Aqui do meu lado eu tenho pai e filho. O Ícaro, primeiramente, e o Patrick, perdão, e o Luiz. O Ícaro, o menorzinho, foi brincar, foi jogar um basquete. Você é fã dele há muito tempo, né? Conta pra mim. Sim, eu sou fã desde quando eu comecei a jogar basquete, na época da adolescência, e foi quando eu comecei a acompanhar a NBA, né? E via pela TV? Sim, assistia tudo pela televisão. Na época ainda não tinha tantos jogos que passavam pela TV, mas ainda assim eu conseguia acompanhar alguma coisa. E como que foi a emoção de ver hoje o Varejão pessoalmente? Nossa, eu não sabia nem o que falar com ele hoje, porque, assim, eu vi ele, eu era adolescente, tinha 15, 16 anos, então, tipo, ver ele na TV e ver hoje pessoalmente é uma sensação, tipo, enorme, sabe? E aí, aqui comigo agora, ó, Hugo, aqui comigo tá o Luiz. Luiz, explica pra quem tá, primeiramente dá um oizinho lá pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, Luiz. Luiz, conta pra nós o que é isso aqui, foi você que fez e, cara, o que aconteceu hoje? Tipo, a gente fez esse desenho pra gente ganhar no sorteio, né? Sim. E a emoção de ver ele foi muito grande. Eu precisava fazer assim, ó, pra ver. Eu também. E aqui é o Varejão jogando, né? Isso mesmo. É. E aqui, ó, pessoal, autografado aqui no cantinho, ó. Opa. O Luiz estava numa felicidade e ainda tá, né, Luiz? Tô muito Vai virar um feliz. quadro, né? Vai. E o Luiz, gente, ele joga basquete. E o Luiz, ele joga basquete e tem um sonho, né, Luiz? Qual é o sonho? Ser um jogador de basquete. Qual é o teu exemplo? Teu ídolo? Ídolo seria o Varejão. O Varejão, né? Então tá, muito obrigada pela tua participação. Qual a tua idade, meu bem? 9 anos. 9 anos. E aqui a camiseta, vira pra nós aqui. Olha aqui, ó. É Olha aí, dele ó. também, ó, do Varejão. Ele é um ídolo. Aham. Pessoal, eu vou liberar vocês porque tá quente. Muito obrigada. Dá um beijo na tia. E aqui tá o baixinho que tinha sumido. Saiu ó. lucrando. Ele ganhou Tchau. um autógrafo, a Vanessa ganhou um beijo. Muito obrigada, tá, papai? Muito obrigada. Mas, gente, eu fiz questão de mostrar porque realmente o Varejão, ele é um ídolo. Havia representantes do clube aqui falando em inglês e relatavam
que ele é ídolo lá em Ohio, em Cleveland, até hoje. Ele deixou uma marca super importante e, aliás, eu não sabia, mas talvez o Felipe saiba, o Cleveland Cavaliers atualmente está liderando a temporada da NBA 2024-2025. Então, eles estão, assim, ansiosos, na expectativa para, quem sabe, mais um título. O último título conquistado foi em 2016. E o que acontece? Esse time, ele tem uma pegada social, ele faz projetos não só no Brasil, mas em vários países. E aqui no Brasil, esta quadra que a gente está vendo é a quinta que eles revitalizaram. Fizeram tudo do zero, pegaram, era uma quadra que estava estragada, abandonada, revitalizaram e entregaram. A quinta no Brasil e a primeira no Rio Grande do Sul, aqui em Caxias do Sul. Então a cerimônia teve aí a participação do Varejão, jogando com as crianças, jogando com o pessoal do time aqui de Caxias do Sul, né, que faz parte da Liga Brasileira de Basquete. E, como eu disse, muito simpático, super carismático. Agora já foi embora porque tem voo marcado, né? Ele mora em São Paulo, mas é isso. E a cidade de Caxias do Sul agora conta com esse espaço aqui. E, aliás, o Varejão deu um relato super importante. Assim como em outros esportes, né, no futebol, por exemplo, a gente sempre vê, né, tantas histórias de meninos e meninas que começam nas ruas, nas calçadas. Ele disse que ele começou a carreira dele em quadras como esta, de uma praça, uma quadra externa, e chegou onde chegou, na NBA, que o Felipe bem sabe o que significa, né? Devolvo com vocês aí no estúdio. Beijo. Beijo. Obrigado, Vanessa. NBA, National Basketball Association. E esse clube aqui, esse time, o Cleveland Cavaliers, é o que ficou muito popular nesses últimos anos pela presença do LeBron James. Para muitos, um dos maiores da história, para outros dividindo o posto com o Jordan, com outros atletas icônicos da modalidade, né? E o Varejão fazendo esse papel aí sensacional. Parabéns ao clube e parabéns à Vanessa por ter acompanhado tudo isso por lá. Só Vanessa, um detalhe, Felipe. a Vanessa Felipe, com a Vanessa e com o Felipe. Um detalhe que me chamou a atenção, o Felipe Bueno, eu achei muito legal da parte do Cavs, né, como é conhecido, Cleveland Cavaliers, que quando eles fizeram as camisetas ali, o pequenininho mostrou, ele virou ali, tava lá o @Cavs em Brasil, claro, né? Só que o Brasil estava escrito com S, porque lá fora o Brasil se escreve com Z, Brasil, né? E ultimamente tem um movimento muito grande de quando as coisas são feitas no Brasil, o pessoal fala, não, Brasil é com S, né? Vamos botar S, Vamos botar S. Então eu acho certo. que o Varejão falou assim, olha, não, é Brasil com S, vamos botar S até em respeito. Ganhar a simpatia até da galera, para ganhar né? simpatia, boa dica. São pequenos detalhes que fazem a gente ver a atenção que os clubes, o pessoal de fora tem com o Brasil. O Brasil está tá no radar de muitas coisas internacionais, não só a NBA. Earthshot Prize, né? Um prêmio que é feito lá pelo Reino Unido, está vindo para o Brasil em 2025. Também? Também está vindo. Que bom, valoriza tudo, né, Vanessa? Bom, olha que bacana essa outra história também, tá? Porque o Instituto Cultural Floresta reuniu craques do futebol e do UFC para uma palestra sobre esportes em uma das escolas mais atingidas, né, pelas enchentes do ano passado aqui na capital. Será que a gurizada gostou da ideia? Tenho certeza que Balança. O dia começou diferente na Escola Municipal Antônio Giudice, no bairro Humaitá. Centenas de crianças puderam conhecer de perto quem só era possível ver pela TV ou internet. Impossível segurar a emoção. Quer ser também um? Quero, claro, quero. A presença do capitão do Tetra e de um dos grandes nomes do UFC marcou a entrega do ginásio, reformado pelo Instituto Cultural Floresta depois da destruição provocada pela enchente em maio do ano passado. Acabamos nos envolvendo muito a partir das enchentes na recuperação das escolas e isso desencadeou um projeto, né, a oportunidade de retomar um projeto de ampliar o número de vagas, de focar na educação da infantil, né, abrir novas escolas. Então nós estamos focando nisso e trouxemos hoje aqui o Moicano e o Dunga para contar um pouco da história deles, dessa resiliência, da perseverança, da vontade, né, que é importante para as crianças superarem a tragédia que a gente viveu e caminhar para um futuro melhor. Acho que o Dunga nunca deu tanto autógrafo na vida. Afinal de contas, é admiração que não tem fim. O que tu vai fazer com isso aqui, tchê?
Ah, eu vou guardar, né? Não é só... É uma vez só que você consegue isso. Eu tô vendo que tu tá emocionado, né? O quanto isso pra ti acaba sendo importante. É muito importante pra mim, né? É um jogador histórico. Nossa missão na Terra, se a gente não fazer diferença na vida das pessoas, não é completa. A nossa felicidade não é só as coisas que a gente ganha, que a gente adquire. A gente transformar a vida das pessoas também é uma felicidade. Por que a gente continua fazendo isso? Porque cada vez que a gente vê um sorriso, vê a transformação, nos incentiva mais, nos dá uma adrenalina maior, né? De quanto faz bem para nós. Às vezes as pessoas falam, tá fazendo para os outros. A gente faz para os outros, mas no fundo, a gente faz aquilo que está no coração. E o lutador Renato Moicano, que, convenhamos, tem um baita moicano e força de vontade de sobra para compartilhar. Impressionante como o povo do Rio Grande do Sul tem a capacidade de se renovar, porque eu fiquei sabendo que no sábado teve outro tornado e botou esse teto abaixo, já refizeram e a gente estava aqui de novo. Eu tentei dar minha contribuição, o que não é muita, mas é o que eu posso fazer. Ensinar um pouquinho de luta, falar um pouquinho das minhas experiências e sei lá, eu recebo mais das crianças do que eu acho que a gente dá para elas. A reinauguração desse ginásio representa um verdadeiro golaço na vida dessa criançada. No final das contas, a gente está falando muito mais do que futebol, vôlei, basquete, artes marciais. A gente está falando de sonhos, do que é possível realizar a partir do momento em que a gente acredita neles. Não desanime, independente se as pessoas estão te julgando. Tipo assim, você depende dos outros, mas você tem que confiar em você mesmo. Eu acho que esse é o principal diferencial de quem quer ter sucesso. A gente poder trazer a nossa experiência, mostrar para essas crianças que a gente também foi criança, também teve sonhos, também teve dificuldade e superou tudo. Depende muito deles e poder colaborar para que tenha uma condição melhor para eles praticar esporte, né? Uma escola melhor, juntamente com o Instituto Floresta, é super importante. E mais do que isso, as crianças nos verem como ídolos, como está na televisão e ver esse contato pessoal, que nós somos pessoas normais como eles. Então, tudo que eles sonham, tudo que eles querem, depende muito mais deles de qualquer outra pessoa. Sem falar nada, eu vou agradecer, tá? Toda essa galera que faz bem. Beijo grande, assim, ó. Dunga, o Moicano, antes a gente já tinha acompanhado ali, né, a ação do Cleveland Cavaliers também. Sensacional, Vanessa. É isso, o Dunga está há tanto tempo nessa caminhada, ajudando tantas pessoas, que o mínimo que eu posso fazer é aplaudir o nosso capitão do Tetra em 94 lá na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Para mim, o Dunga vai ser meu eterno capitão. É verdade. É aquilo que ele trazia dentro de campo, daquela força, daquela garra, daquela coragem. Ele transfere agora. Ele transfere agora e a gente sabe, né, Felipe, que o esporte, claro, cada um na sua modalidade gosta, tem o seu ídolo, enfim, mas o esporte é uma grande ferramenta de transformação social. Sem dúvida. As vidas das pessoas de uma comunidade inteira podem mudar através do esporte. Quando as pessoas entenderem que não é só o salário alto do jogador dentro de campo, que é transformação social, que o esporte deveria ser muito mais valorizado no Brasil, que a gente tem tantos talentos que ainda não foram descobertos. Imagina, né? Só aqui em Porto Alegre, quantos medalhistas olímpicos? A gente deveria investir mais no esporte no Brasil. Também acho, concordo, assina embaixo. Então tá. Deu? Sextou. Valeu? Beijo, querido. Bom fim de semana, te vejo segunda? Vamos ver. Tchau, tchau, gente.